Se acredita que Cuba consiste em carros clássicos coloridos, ruas românticas e música a tocar incessantemente. Então está a ver uma versão cuidadosamente curada. A câmara turística sabe sempre onde parar e quando desviar o olhar. Mas assim que se vira algumas ruas para fora do centro, se desliga a música e se mergulha mais fundo nos bairros residenciais, Cuba revela outro rosto, silencioso, em ruínas e cheia de sinais de exaustão. Esta não é uma história sobre política ou ideologia, mas sobre as ruas reais de Cuba, onde milhões de pessoas vivem diariamente em condições que as imagens publicitárias nunca contam na totalidade. E em lado nenhum, esta verdade é mais clara do que em Havana, a capital do país, onde a beleza nostálgica e a decadência coexistem na mesma rua. Uma cidade em desmoronamento. Havana é uma das capitais com o parque habitacional mais antigo da região, com cerca de 60 a 70% dos edifícios construídos antes de 1959. O que significa que a maioria dos edifícios onde as pessoas vivem existe há mais de meio século e já ultrapassou largamente a sua vida útil original. Durante décadas, quase não houve grandes trabalhos de manutenção, o que obrigou os moradores a realizar reparações com tudo o que conseguiam encontrar. Madeira velha para apoiar paredes, placas de metal para remendar telhados, fios de aço para segurar varandas. Longas fendas do teto ao chão, pedaços de betão a cair no passeio e escadarias ocas já não são raridade, mas sim parte da vida cotidiana. Para muitas famílias, a preocupação não é se a casa cair, mas sim quando. Pois a grave escassez de habitação não lhes deixa outra escolha senão continuar a viver em apartamentos classificados como perigosos, onde as crianças crescem com as conhecidas advertências. Não te encostes à parede, não corras nas escadas e não pendures nada pesado no... Sobreviver com $30 por mês. A vida cotidiana em Havana não decorre ao ritmo da música, como os de fora possam pensar, mas num ritmo constante de espera e improviso, dado que o salário médio dos funcionários públicos durante muitos anos foi de apenas entre $20 e $40 por mês, enquanto o custo de vida subia com os preços dos bens importados. Cuba tem de importar 70% a 80% dos seus alimentos, o que significa que qualquer flutuação externa atinge diretamente as refeições das pessoas e torna as filas à porta das mercearias uma visão familiar. Alguns alimentos básicos são distribuídos de forma racionada, mas o resto tem de ser comprado no mercado livre a preços que são múltiplos do rendimento diário. Neste contexto, eletricidade, água e combustível já não são comodidades garantidas, mas coisas que têm de ser planeadas, já que os cortes de energia rotativos e a escassez de combustível se tornaram parte da vida urbana. É precisamente esta discrepância entre rendimentos e preços que torna a reparação de casas, que já se encontram num estado de degradação grave, quase impossível para a maioria dos residentes e os empurra para um círculo vicioso. Viver em perigo, mas sem possibilidade de lhe escapar. 3. Havana desmorona-se. Aqui já não se trata de impressões pessoais ou relatos, mas de números que obrigam Havana a enfrentar a realidade. Faltam a Cuba mais de 800 mil habitações, e a capital é a mais afetada, com dezenas de milhares de famílias a terem de viver em edifícios classificados como perigosos. De acordo com relatórios municipais e meios de comunicação locais, ocorrem em Havana anualmente centenas de desmoronamentos parciais ou totais de edifícios, não devido a sismos ou catástrofes naturais, mas simplesmente porque as estruturas sofreram erosão após décadas de reforço insuficiente. Muitos edifícios já duplicaram ou até triplicaram a sua vida útil original, enquanto a nova construção consegue cobrir apenas uma pequena fração das necessidades reais. Isto significa que cada chuva forte, cada rajada de vento, se pode tornar uma ameaça direta à vida das pessoas, e o medo de um desmoronamento já não é um cenário hipotético, mas um risco constante que os habitantes de Havana
aceitam como parte da vida. É exatamente neste momento que a imagem romântica de Cuba, em que o mundo acredita, começa a quebrar-se para revelar uma realidade nua. Uma capital assente em alicerces que estão demasiado exaustos para aguentar por mais tempo. 4. Dois mundos, uma rua. Na mesma rua em Havana, pode testemunhar como duas realidades completamente diferentes colidem diretamente. De um lado está a zona turística, com restaurantes, bares e hotéis que são renovados regularmente graças ao fluxo de divisas estrangeiras. Do outro lado estão edifícios residenciais antigos, onde os locais vivem de salários que mal mudaram em anos. Uma refeição simples na zona turística pode custar tanto como o ganho de vários dias, ou até de uma semana inteira de um trabalhador comum, o que cria não só um fosso econômico, mas também de sobrevivência. Neste contexto, as remessas do estrangeiro, estimadas em vários milhares de milhões de dólares por ano, tornam-se uma tábua de salvação para milhões de famílias e decidem quem pode reparar o seu telhado, quem pode comprar melhores alimentos e quem tem de continuar a viver em habitações degradadas. A coexistência destes dois mundos fez com que Havana se desenvolvesse de forma desigual, com alguns bairros a serem pintados de novo para os turistas, enquanto outros continuam a apodrecer em silêncio, como se não pertencessem à mesma cidade. 5. Escuridão todas as noites. Quando a noite cai sobre Havana, a escuridão não é apenas o fim de um dia, mas também um sinal de um sistema de infraestruturas esgotado, onde os cortes de energia rotativos devido a centrais elétricas obsoletas e a forte dependência de combustíveis importados se tornaram o normal. Muitos bairros residenciais têm de se reger pelo horário da eletricidade para cozinhar, lavar e carregar telemóveis, enquanto a água canalizada também nem sempre corre de forma constante, obrigando os residentes a armazenar água em tanques e baldes. A internet, embora mais acessível do que antigamente, continua a ser um fardo, dado que os custos são elevados em comparação com o rendimento médio, tornando a ligação ao mundo exterior mais um privilégio do que uma garantia. Em noites sem eletricidade, as crianças estudam à luz de lanternas. Os adultos sentam-se à porta de casa à espera do regresso da energia, e todo o bairro mergulha num silêncio opressivo que reflete claramente que a crise em Havana não se encontra apenas nas paredes fendidas, mas espalhou-se profundamente por cada momento da vida cotidiana. 6. Turismo. Uma tábua de salvação frágil ou um fosso cada vez mais profundo. O turismo traz divisas estrangeiras a Havana, mas ao mesmo tempo expõe os limites de um modelo de desenvolvimento desequilibrado, dado que os recursos para a renovação se concentram principalmente nos centros turísticos, enquanto os bairros residenciais mais afastados continuam a degradar-se sem soluções a longo prazo. A economia torna-se cada vez mais dependente do turismo, o que torna a cidade particularmente vulnerável a choques externos como crises globais ou uma quebra no número de visitantes. E de cada vez são os locais os primeiros a ser atingidos. As divisas estrangeiras ajudam a renovar alguns bairros, mas não são suficientes para resolver a crise de habitação, energia e rendimentos que está profundamente entranhada na vida urbana, gerando a sensação de que Havana está a ser posta em exposição, mas não curada por dentro. Esta dependência torna a questão cada vez mais clara. Quanto tempo pode uma cidade existir se viver apenas da imagem que vende ao mundo? 7. Forte para sobreviver. Depois de todos os números frios sobre desmoronamentos de casas, falta de eletricidade, escassez de alimentos e rendimentos insuficientes, o que resta em Havana não são os edifícios antigos ou a imagem romântica que o mundo ainda elogia, mas as pessoas. Pessoas que tiveram de transformar o sofrimento numa capacidade de sobrevivência. Muitas famílias vivem de remessas de familiares no estrangeiro. Muitos jovens veem a saída do país como a única forma de escapar ao círculo vicioso de baixos rendimentos e infraestruturas em decadência, enquanto aqueles que ficam remendam as suas vidas
através da comunidade e do hábito de se adaptar à escassez, que está profundamente enraizado há gerações. Havana não se desmorona num momento dramático, mas desintegra-se lentamente em silêncio, sendo cada dia uma nova prova dos limites humanos e da sua resiliência. Se olharmos hoje diretamente para as ruas de Cuba, a questão já não é se esta cidade é bonita ou feia, mas sim quanto tempo pode uma sociedade existir quando os seus habitantes têm de ser fortes, não para se desenvolverem, mas apenas para sobreviverem mais um dia. E esta é a verdade que os postais coloridos nunca contam.